Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Um mês e meio atrás, aproximadamente, contamos aqui uma história de resgate, de carinho, de atenção da Polícia Militar a uma menina de apenas 2 anos em Vargem Grande, no interior do município. Os pais da criança procuraram a PM lá na cabine de Vargem Grande porque ela apresentava um quadro convulsivo. Os militares prestaram o primeiro atendimento e fizeram o socorro da criança para o hospital. Esta semana, eles voltaram para visitar a pequena Helena. Tudo bem? Sou Léo. Vamos ver como é que tá a princesa Helena. Tá bem, graças a Deus. Princesa, vamos trazer uma lembrancinha pra você. Como fala? São Paulo, obrigado, Titi. Obrigado. Bem, gente, pode entrar. Fica à vontade. Eu quero agradecer a DPO de Vargem Grande pelo serviço prestado pra gente, que socorreu a minha pequena Helena. A gente chegou lá num desespero e acho que se não fosse eles, eu não sei o que tinha acontecido. Eu pensei que minha filha tinha morrido. É, porque ela tava, sei lá, tava desmaiada, a gente mexia com ela, chamava e o tempo todo ela não respondia. Eu cheguei no desespero na DPO, não sabia pra onde eu ia correr, o que eu ia fazer. Cheguei lá, socorreram na hora, levaram minha filha. Eu ainda fiz o primeiro atendimento, aí entramos na viatura e a caminho a Helena toda bamba, toda molinha, e graças a Deus o Adriano foi, deu auxílio, depois me deu álcool, aí a Helena vomitando, acabou recuperando-se um pouquinho, e logo depois foi muito rápido, a gente, graças a Deus, chegou muito rápido no hospital, e fomos atendidos do Hospital das Clínicas. E eu, como não conseguia chegar, não conseguia. Não tinha como. Fui, peguei, não tinha como eu chegar no centro todo da mundo cidade. em estado de muito choque, desespero. né? Acho que se a gente vem de carro tinha sido pior, tinha acontecido até um acidente, né? E eles ajudaram a gente. Foi muito. A gente agradece o explicação, 20º né? Batalhão, a gente agradece o 20º. Com certeza, A DPO de Vargem Grande, o Adriano, o Thiago, o Wendel. Foi muito legal pra gente, todo mundo. Agradece de coração mesmo. Se não fosse eles, nossa vida não estava aqui. Eu acho que com certeza não estaria aqui do jeito que está aqui agora. E agradeço de coração toda a equipe em geral, todo o batalhão todo. Muito obrigado. Essa reportagem foi produzida pela Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. Uma das cenas que mais foi compartilhada nas redes sociais durante a semana foi de um homem que ficou ilhado ali embaixo da ponte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, perto da portaria do parque, depois que o nível do rio Paquequer subiu rapidamente. Isso por conta de uma cabeça d'água lá no alto da Serra dos Órgãos. Foi necessário o socorro do Corpo de Bombeiros. Após essa situação, os militares prepararam um vídeo com dicas para a utilização desses ambientes, os rios e cachoeiras, nessa época do ano. É chegado o carnaval e é natural nessa época do ano o aumento de turistas e visitantes. Vale a pena seguir algumas regras de segurança ao visitar rios, lagos e cachoeiras. Primeiro, não pule de pedras altas confiando na própria profundidade da água, pois o relevo desse local pode ter alterado pelo deslocamento de pedras, galhos e troncos no fundo da água. Cuidado ao caminhar por pedras, pois as pedras podem conter limo, o que as torna extremamente escorregadias, podendo causar diversos acidentes, como lesões e traumatismos. Não frequente rios, lagos e cachoeiras em dias de chuva, pois pode haver um aumento súbito do nível de água desses locais, o que pode ocasionar o que conhecemos como cabeça d'água, onde a correnteza acaba por arrastar as pessoas que estão ali se banhando. Tenha sempre em mãos um meio de comunicação, como o telefone celular, por exemplo, para acionamento em qualquer necessidade.
Lembre-se, em casos de emergência, disque 193 para o Corpo de Bombeiros. Na última quarta-feira, o jornal Diário de Teresópolis publicou uma informação que chamou bastante atenção. A prefeitura decidiu alugar computadores. Isso mesmo, alugar computadores por um valor altíssimo, mais de 2 milhões de reais. Não bastasse tamanha dimensão, né, de valores, de preços, o que acabou causando espanto é que, fazendo as contas, seria possível comprar os mesmos computadores, incorporando assim os equipamentos ao patrimônio público com bem menos dinheiro. Bom, essa situação, depois da publicação do Jornal Diário de Teresópolis, foi parar na Câmara de Vereadores, que discutiu bastante o tema. Eu vi pela internet sobre aluguel de computadores e equipamentos na ordem de grandeza de 2 milhões e meio de reais, que é um absurdo, conforme Vossa Excelência diz aí. Aí eu pedi que fosse feita uma pesquisa pormenorizada de quanto custaria a aquisição desses equipamentos. Aí, Teco, pasme você, 1.300.000. Eles estão alugando por 2 milhões e meio aquilo que se compra por 1.300.000. Estão enganando o prefeito. Quem está fazendo isso está enganando o prefeito. E aí eu uso o poder da Câmara nosso, da nossa linha de transmissão, da TV ao vivo, do nosso líder do governo está aqui, para que leve uma mensagem ao prefeito que imediatamente cancele. Porque se compra com 1.300.000, não se pode alugar por 2 milhões e meio. Isso eu só posso entender que a licitação, a administração e aqueles que querem vilipendiar o cofre da prefeitura estão enganando o prefeito. Mas se ele, por acaso, levar isso adiante, aí ele não é mais enganado, por acaso ele passa a ser conivente. Eu gostaria de deixar isso registrado. Vou levar a mensagem, como Vossa Excelência solicitou, ao prefeito, sentando, conversando com ele, e realmente o valor está alto. Mas com todas as explicações aqui, com o entendimento que eu tenho, muito pouco de tecnologia, outros têm até muito mais entendimento de tecnologia que eu, assim, entendi, mas vou conversar com o Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Seria muito importante que o governo ponderasse, porque computador é importante, até porque o Rangel sempre nos ensinou sobre o planejamento. Mas podia gastar esses 2 milhões e meio com máquinas e equipamentos no interior, está intrafegável. Né? E aí, respeitando o planejamento que Vossa Excelência sempre nos ensina, a ordem de grandeza hoje é respeitar a Constituição que diz o ir e vir. 1 milhão e pouco compra e paga então um contrato de manutenção desses equipamentos. Né? Eu, vendo de quem vê de longe, não concordo, mas também não sou dono da razão. Mas se o prefeito passar a caneta por cima disso sem fazer um melhor esboçamento, um melhor estudo e um melhor debate desse contrato, ele corre o grande risco de ser conivente com a verdade, que é o assalto ao cofre da prefeitura. Doutor Amorim com a palavra. Depois, vereador Maurício Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, só para... Eu fico, por exemplo, são esses computadores, 1.300.000, que foi pesquisado e dá isso. Para 1 milhão, para 2 milhões e 500, são mais 1.200.000. 1.200.000 para a manutenção desses computadores. Então, os computadores já estão supervalorizados em termos de manutenção. Que manutenção é essa? E a firma é de Teresópolis, não, se quebrar, vamos ver, quebrou um, vem de não sei de onde é que vai vir, porque de Teresópolis não deve ser. Que não tem firma aqui em Teresópolis que tenha disponibilidade de vender não sei quando esse tipo de computador, essa quantidade. Então tem alguma coisa, senhor presidente, que é uma manutenção, Paulinho, muito, né? Pensa bem, tá com 1.200.000 de manutenção para computador. Eu acho realmente, eu não sei, eu acho um absurdo. Primeiramente, lembrar que o governo, há pouco tempo atrás, mandou uma proposta de lei para essa casa, pedindo para que a gente pudéssemos aprovar a criação novamente do Promage, né? E esse Promage até agora não aconteceu, né? Até agora não foi criada novas oportunidades para os jovens da nossa cidade. E aí eu queria dizer uma coisa, né? Ninguém mais do que um garoto de 16 anos entende dessas tecnologias. Essa garotada aí hoje sabe de tudo, né? E por que o governo, ao invés de fazer um contrato milionário como esse,
não aproveita uma garotada dessa, cria oportunidade para que eles possam se desenvolver cada vez mais. Contrate, né, um profissional para poder estar ali, né, dando as coordenadas, e que a gente possa recuperar todo esse equipamento que a gente já tem na prefeitura. Então, quer dizer que o que está lá hoje ou é clandestino, ou não funciona nada, ou não tem nada, ou seja, ficou uma coisa muito vaga. Nós vamos fazer o quê com o que tem? Ainda sobre essa prática do poder público de alugar equipamentos que poderiam ser comprados pelo mesmo, ou até por valor menor, né, como vimos aí no caso dos computadores, e ser incorporado ao patrimônio do município, o vereador Maurício Lopes atentou para outro serviço que continua sendo feito dessa mesma maneira desde a velha política. E aí eu vou tocar num outro ponto, que logo no início do primeiro mandato do prefeito, ele havia dito que ele ia romper com o contrato dessa empresa que faz a coleta do lixo. A proposta do governo na época, presidente, era que o município fosse comprar os caminhões para que a gente pudesse fazer por conta própria. Até porque nós temos servidores altamente capacitados, motoristas muito profissionais e que dariam conta perfeitamente desse serviço. E aí eu estou aqui, né, com o contrato da coleta do lixo, que é em torno de 8 milhões de reais por ano. Isso dá uma média de 666 mil reais por mês. Esse contrato foi aditivado por mais 600 mil. Então, ou seja, cada mês, né, nós temos aqui um colega, Rangel, que entende bastante de máquina, de caminhão, de equipamento, né, eu tenho certeza mais do que absoluta, Rangel, que 600 mil reais por mês a gente compra um bom compactador para atender a nossa cidade, né? E nós não temos mais do que 10 contratados pela prefeitura para prestar o serviço para a nossa cidade. E aí eu tenho certeza mais do que absoluta que apenas um ano do governo, um ano do mandato, um ano de contrato, a gente ia poder comprar equipamentos novos para atender muito melhor a população, com um custo muito mais barato para a nossa população. Também sobre lixo, sobre questionamento, situações que não conseguimos compreender porque se arrastam por tanto tempo. Olha só uma imagem que recebemos do bairro da Fonte Santa, Rua Álvaro Paná, mais um ponto onde a coleta não é feita adequadamente, né? Apenas um latão para um bairro com grande volume de moradores. Quando eu falo que é um tipo de situação que não dá para entender por que continua se repetindo, é porque é o seguinte, não dá para se praticar o mesmo tipo de coleta, o mesmo volume de coleta ou de ponto para o recebimento de resíduos, de lixo, em um bairro que tem grande volume de moradores e um bairro que tem uma pequena população. Por exemplo, não adianta a prefeitura prestar um serviço aí segunda e sexta em um bairro que tem 50 moradores e também em 2 dias atender o bairro da Fonte Santa. Não há como não registrar cenas como essa, né? Então é preciso analisar qual é a realidade daquele bairro, quantos dias será necessário passar o caminhão de lixo para evitar que o material fique espalhado em via pública, colocando aí a população, além da questão do mau cheiro, né, da estética, em risco aí de doenças, né, por conta da proliferação de vetores, como ratos e mosquitos, né? Então não adianta, faz uma rota aqui segunda, quarta e sexta, em um bairro que quase não tem morador, no mesmo segunda, quarta e sexta. Então essa organização aí da coleta de lixo precisa mudar, né? Mas, como lembrou o Maurício aí, né, com essa terceirização do serviço que vem ocorrendo há muitos anos, e apesar daquele discurso que é coisa da velha política, nada muda. Bom, o feriado de carnaval foi mantido, né? Mesmo não havendo aí as grandes festas, nem a permissão para a realização de blocos. E com o feriadão prolongado, há mais veículos circulando aí nas rodovias. Por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal deu início a mais uma Operação Carnaval. A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro inicia nesta sexta-feira, dia 25, a Operação Carnaval 2022. As ações se estenderão até a quarta-feira de cinzas, dia 2 de março.
haverá um reforço no policiamento nos horários e locais com a maior incidência de criminalidade e de acidentes graves. Como todos já sabem, o período de carnaval ele é marcado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais fluminenses. Para isso, haverá uma concentração de esforços nas rodovias federais que ligam a região dos Lagos e também a Costa Verde, passando pelos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. As fiscalizações também dão no sentido de coibir os excessos por parte dos condutores, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, uso do cinto de segurança, capacete para os motociclistas e demais passageiros, uso de cadeirinhas para as crianças, conservação do veículo e também o uso do aparelho celular durante a condução. Todas as nossas rodovias federais são monitoradas 24 horas por nossas centrais de comando e controle. Caso você precise comunicar uma emergência à PRF, é só ligar de qualquer terminal para 191. Não deixe de fazer a manutenção periódica no seu veículo. A segurança viária é responsabilidade de todos. O último detalhe. Se fizer o uso de bebida alcoólica, não dirija. No mais, a PRF deseja um bom feriado a todos e um excelente retorno. Aqui em Teresópolis, empresários do ramo hoteleiro, do ramo gastronômico e outros segmentos ligados ao turismo têm grande expectativa com o período de carnaval. Após 2 anos de pandemia e agora com esse feriadão de carnaval, o setor de turismo em Teresópolis já tem o que comemorar. A gente vai conversar agora com o presidente do Convention aqui da cidade, Ricardo Augusto. Conta pra gente como é que está então essa expectativa desse retorno, né, ao turismo, os hotéis agora com um movimento bom, depois de 2 anos de pandemia, como é que está a situação? Existia uma preocupação enorme, né, por conta não só da pandemia, que ainda está existente em todo o país, todo mundo, vamos dizer assim, mas também é uma preocupação por conta das chuvas, né? Então, a hotelaria estava sofrendo um pouco durante a semana para confirmar suas reservas e a gente começou a perceber que de uns 2 dias para cá, não só o tempo que mudou, mas que ajudou, começou a ter uma demanda muito grande pela procura na cidade e a gente está com uma previsão muito bacana aí para o final de semana, acima dos 60% de ocupação que já estamos, mas a procura ainda está muito grande. Agora a gente tem uma previsão aí que o tempo vai melhorar, né? A gente já está vendo aqui o sol aparecer, o feriadão está prometendo. Isso impulsiona também a procura em cima da hora, né? Exatamente. E o bacana de Teresópolis que é assim, as pessoas que procuram a cidade muitas das vezes vêm em família, né? Então assim, não vai ter festa, não vai ter baladas, mas tem um carnaval que você pode aproveitar todos os pontos turísticos da cidade, visitar os pontos turísticos da cidade com sua família, aproveitar um pouco para poder relaxar e fugir um pouco daquela coisa badalada das grandes cidades. Como é que está a taxa de ocupação dos hotéis? A gente já sabe que o Le Canton já está lotado, né? Já esgotou agora para esse feriadão, mas como é que está a taxa de ocupação para os outros hotéis aqui da cidade? Temos hotéis aí que estão oscilando em torno de 80% a 70%, tem alguns que estão em taxa de 50%. A previsão ontem, com o acumulado que nós fizemos, estava em 60% de ocupação. Hoje, não só o Convention, mas o turismo está coletando informações também para poder ver se a gente consegue chegar nos patamares do passado, que a gente chegava a ter em torno de 90% a 93% de ocupação média nesse período. Como é que está aí a rede gastronômica também, além dos atrativos turísticos? Bom, os restaurantes estão todos preparados, todo mundo seguindo os protocolos de segurança do Covid. Então assim, não deixe de aproveitar a gastronomia de Teresópolis, uma gastronomia farta, você pode encontrar de tudo aqui, de grandes pizzarias, de bons restaurantes gastronômicos, de restaurante italiano, então assim, tem para todo gosto. Como é que está aí a questão dos atrativos que a gente tem aqui? Teresópolis é uma cidade muito bonita, né? Você tem a informação que os parques estão funcionando? Então todos os parques funcionando. Não só os parques, como a própria feirinha, que é um atrativo muito, muito visitado pelo turista na cidade. Então assim, tem bastante coisa ao ar livre para poder aproveitarem. Você teria assim pra gente, monta um roteirinho assim na sua cabeça, rapidinho, para quem quiser aproveitar o feriadão aqui em Teresópolis? Bom, acho que férias é sinônimo de
de gourmet, né? Gastronomia, então assim, tem bastante restaurantes para poder visitar, podem visitar a feirinha, podem visitar, tem vários pontos para poder visitar. Vão no Le Canton conhecer o nosso parque também Magique de diversões, que também é aberto ao público, está seguindo todos os protocolos, então não deixe de aproveitar. Eu acho que tem bastante coisa na cidade para aproveitarem esse feriadão longo, vamos dizer assim, né? Você falou do Parque Magique, que é aberto ao público, né? Qualquer pessoa pode ir lá passar o dia para se divertir. Como é que está o horário de funcionamento para esse feriado? Bom, o parque nos dias de feriado está funcionando das 11 às 17, no sábado de 16 a 21 horas. Bacana, então dá para aproveitar bastante Teresópolis no feriado? Aproveitar bastante. Faz um convite então para o pessoal vir para Teresópolis no feriado. Pessoal, não deixe de aproveitar. Teresópolis é um encanto, é uma cidade maravilhosa, que está com uma previsão de tempo maravilhoso. Então não deixe de aproveitar, porque vai ser um feriado de muita confraternização, principalmente em família. Obrigada, Ricardo. Então é isso aí, gente. Olha, aproveitar o feriadão de carnaval aqui em Teresópolis, com a previsão do tempo assim super gostosa, o sol está aparecendo e tem muita coisa para você fazer aqui. Vem para Teresópolis nesse carnaval. Em relação à pandemia da Covid-19, mesmo ainda estando vivendo essa crise, né, a notícia, se é que se pode dizer assim, é boa, pelo menos em relação à redução de número de casos. O último levantamento divulgado pela Prefeitura indica apenas 15 casos no período de 24 horas. Além disso, esse mapa de risco, né, que é a preocupação em relação à taxa de contaminação no estado do Rio, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, indica que a maior parte do estado segue em bandeira amarela, ou seja, com risco baixo de contaminação, né? 1 mês e meio, aproximadamente 2 meses atrás, tivemos aquela grande alta da variante Ômicron, mas agora a situação normalizando novamente. E outra notícia em relação à vacinação, né? Teresópolis já passa dos 80% de pessoas vacinadas, né? O que indica justamente esse quadro que a gente vê, né? Cada vez mais pessoas vacinadas, imunizadas, e só dessa forma a gente vai conseguir sair da pandemia. Ainda sobre o tema, uma notícia para quem é doador de sangue, está preocupado se pode doar, porque se teve Covid, se pode doar, se não pode, quando teve contato com alguma pessoa, preste atenção na mudança dos trâmites, aí em definição divulgada nos últimos dias pelo Ministério da Saúde. A mudança é baseada em observações sobre o comportamento do vírus e da doença. Entre as novas evidências está a inexistência de relatos de transmissão por meio de transfusão sanguínea. Agora, pessoas com diagnóstico ou suspeita da doença podem doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas, e não mais 30, como era antes. Assintomáticos com resultado positivo também podem doar 10 dias após a realização do teste. O tempo de espera para quem teve contato com casos positivos diminuiu de 14 para 7 dias a partir do último contato. E quem fez isolamento voluntário ou por determinação médica pode doar sangue 10 dias após o fim do isolamento. A base para essa decisão, na realidade, é a grande cobertura vacinal, então as formas clínicas de manifestação da doença são bastante leves quando comparado ao início da pandemia. As mudanças foram aprovadas pelo Carlos, que é doador desde os 18 anos. É bom que incentiva, né, o pessoal a vir doar. Acho que é meio difícil a pessoa criar consciência de vir doar o sangue, né? Então, quanto mais dificuldade tem, pior fica. A Mariana também é doadora e fala da importância desse gesto para as pessoas que precisam das doações para sobreviver. Eu tenho uma sobrinha, ela nasceu com anemia falciforme, inclusive eu tenho traço, isso também não é um impeditivo, né, para doar. E ela já nasceu com isso, né? Para quem não sabe, não tem cura ainda, né? Mas desde bebezinha ela precisou de doação de sangue e foi por isso que eu comecei a doar. A nota técnica também orienta os hemocentros a intensificarem as medidas de proteção para evitar contaminação durante a pandemia. Além disso, é recomendada a higienização de superfícies e dos instrumentos, o uso de antissépticos e o distanciamento entre os doadores.
A expectativa é que a atualização dos critérios para a doação de sangue no período da pandemia possa ajudar os hemocentros a repor e manter os estoques de sangue. O estoque ele oscila bastante, né? Ao mesmo tempo que você consegue recuperar, no outro dia ele já está crítico, né? Então é importante para poder salvar vidas. Atualmente, aqui em Teresópolis, a doação de sangue deve ser feita no Hospital São José. Isso porque o hemonúcleo, lá no centro da cidade, completou 1 ano fechado. Inicialmente, a previsão era que a obra ficasse pronta em julho, depois passou para dezembro, estamos chegando em março e nada feito. Vamos cobrar novamente um posicionamento do governo municipal. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!